houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Vamos ler de novo. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Feche seus olhos. Senhor, esta é a Tua palavra. Vem, meu Deus, falar aos nossos corações, de uma forma, Senhor, que nos renove, de uma forma, Senhor, que nos transforme, que nos faça entendermos o Seu propósito, que nos faça nos achegarmos a Ti, faça com que cada um de nós compreenda aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, abençoa essa palavra, abençoa cada vida que está aqui nesta noite, aqueles que de casa nos acompanham. Fala, meu Deus, com cada um, fala com cada família, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de você se assentar, fala para alguém que está do seu lado aí: estou feliz de te ver aqui hoje. E pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Naquela terra havia uma guerra que não acabava. Uma guerra que ela era continuada por muito tempo. E a cidade estava cercada, a ponto de que a fome naquele lugar, a miséria era muito grande. A miséria era terrível. As pessoas estavam passando grande fome, muita necessidade, muita dificuldade. E o texto descreve que uma cabeça de jumento era vendida por 80 moedas de prata. Mas para que eles compravam cabeça de jumento? Para cozinhar, para fazer comida, para comer. 80 moedas de prata. E uma caneca, um potinho de esterco de pomba, era 5 moedas de prata. Era para poder acender o fogo, para poder fazer o fogo. Então, para se fazer uma refeição, mais ou menos, uma refeição ruim, se gastavam muito dinheiro. Mas tudo aquilo estava acontecendo naquele lugar, até o ponto em que 2 mulheres clamaram ao rei que estava lá trancado. Elas disseram assim: rei, ajuda a gente. O rei falou para elas: se Deus não ajudar vocês, o que eu posso fazer? Olha a palavra do rei. Se Deus não ajudar vocês, o que eu posso fazer? E ele falou: mas o que está acontecendo com vocês? E elas falaram assim: olha, a gente conversou ontem, e a gente combinou que ontem a gente ia cozinhar o meu filho para a gente comer. E nós matamos e cozinhamos o meu filho e comemos. Só que hoje ela não quer matar o filho dela para a gente comer. Você está compreendendo o nível de desgraça que esse povo estava passando? A ponto de matarem a própria criança para poder comer. E elas estavam brigando em frente ao palácio, em frente aos muros, porque a outra mãe não queria matar a criança. Eu acho que a barriga já estava cheia.
Que terrível, que momentos de desespero, uma guerra que durava por muito tempo. Mas então o profeta, ele se levanta, o profeta Eliseu, ele se levanta, e nós cantamos esse louvor que fala tudo a respeito da mensagem de hoje. O profeta, ele se levanta e ele declara: ouçam a palavra do Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. O que o profeta está dizendo? Amanhã, mais ou menos a estas horas, a coisa vai mudar. Amanhã, mais ou menos neste horário, vai acontecer algo. Vai ter uma reviravolta. A sua vida vai ter uma reviravolta. Mas um homem ouviu isso. Abre a sua Bíblia lá. 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Acompanhe comigo. Diz assim: porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, era um homem importante, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu. Alguém tem algum texto que se lembra de janelas nos céus? Mesmo que Deus fizesse janelas no céu, será que isso podia acontecer? Será que essa reviravolta poderia ser possível? Será que essa mudança poderia ser possível? E o profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. O profeta declara para aquele homem, para aquele soldado: você vai ver com os seus próprios olhos. Mas já que você não tem fé, já que você não acredita no profeta de Deus, você não vai desfrutar do que o povo vai receber. Olha que palavra que o profeta diz. E nós estamos hoje, nessa mensagem especial, encerrando 40 dias de milagres, jejuns, orações, leitura da palavra. Muitos aqui receberam diariamente os conteúdos. Começava a receber às 11 da noite, recebia à meia-noite, recebia de manhã. Às vezes eu mandava uma mensagem, recebia um vídeo meu, falando a respeito da mensagem. Vídeos curtos, de 1 minuto, 2, 3 minutos, as vitaminas de fé. E nós nos alimentamos durante esses 40 dias, nós nos fortalecemos no Senhor nesses 40 dias, nós demos passos importantes, ouvimos testemunhos de milagres que Deus já estava fazendo logo no começo da campanha. Temos recebido testemunhos quase que todos os dias, de coisas que Deus tem feito. Mas alguns disseram assim: é mais uma campanha, é só mais uma campanha. Eu não vou ler a mensagem que o pastor manda, eu não vou participar dos cultos da Semana do Poder, eu não vou orar não, eu não vou jejuar. Deixa os outros que façam. A gente sabe que há pessoas que simplesmente desprezaram. E uma campanha que ela não começou no dia 18, se eu não me engano, 18 de agosto. Cadê lá? 18 de agosto, é isso? A 25 de setembro. Ali está a Semana do Poder. Acho que foi 17, eu já nem sei mais. Mas nós fizemos 40 dias. E antes desses 40 dias, a Uniora, a União de Oração Internacional, Nacional, Estadual, Regional e Local,
já estavam intercedendo. Havia um comando para que essa campanha ela iniciasse regada de oração, regada de consagração. Sabe por quê? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe por que tudo isso? Pergunta aí, você sabe por que tudo isso? Para que você recebesse o seu milagre. Todas essas pessoas estavam envolvidas em oração para que você recebesse o seu milagre. Para isso. Mas aqueles que simplesmente desprezaram, olha a palavra que tem aqui: eis que você verá os milagres acontecendo, mas você não receberá. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a cada dia que nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor certamente fará dele. Mas nós precisamos mostrar interesse. Nós precisamos mostrar para Deus que nós queremos. Nós precisamos orar e falar: Deus, eu quero o meu milagre. E nós pregamos e falamos: bata na porta, peça, busque, acorde nas madrugadas. O quanto esse milagre é importante para você? O quanto? Mas durante todos esses dias, noites, madrugadas, nós semeamos, nós plantamos, e a colheita ela não encerra hoje. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu o que eu disse. Durante 40 dias, nós semeamos, nós plantamos, nós regamos, mas a colheita não encerra hoje. Aquilo que você plantou continuará dando fruto. Você continuará recebendo. Aquele que vai chorando e plantando a semente, certamente retornará carregando a sua colheita, os seus molhos. O Senhor, Ele tem grandes coisas reservadas para o seu povo. O Senhor tem grandes coisas reservadas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Qual é o milagre que você está pedindo? Segundo Crônicas 20:20, na segunda parte, diz assim: acreditem no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Acreditem em Deus, e vocês terão segurança. Mas continua dizendo assim: acreditem nos seus profetas, e vocês vão prosperar. Acreditem nos profetas do Senhor, e vocês vão se dar bem na vida. Acreditem nos profetas do Senhor que conduzem a igreja, e vocês vão ter vitória. Aleluia. Se é para aplaudir, tem que ser forte para o Senhor. Aleluia. E o Senhor tem preparado tanta coisa para a igreja. Hoje eu cheguei aqui na igreja, era 3 e pouco da tarde. Eu entrei sozinho. A pastora me trouxe e voltou para casa. Ela trancou lá, tranquei a porta. E eu vim andando na igreja. Mas no meio da igreja o Espírito Santo já me pegou ali. E eu fiquei aqui na frente chorando um tempão, falando com Deus. Porque nós temos profetizado que hoje é uma noite poderosa. Nós temos declarado, nós temos orado por isso, que hoje é noite de milagres. Isso não é da boca para fora, é o próprio Deus falando, que hoje é noite de mudança, hoje é noite de virada. E naquela terra, haviam 4 homens leprosos. E o homem leproso, ele não poderia estar no meio da sociedade. Ele não poderia andar perto dos outros. Então eles estavam retirados. Eles estavam separados. Mas a fome estava assolando todo aquele lugar. E os leprosos tiveram uma ideia. Eles falaram: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos na cidade,
pode ser que eles matem a gente. Mas vai que a gente vai até a cidade, eles abrem os portões e nos dão alguma coisa para comer. Se nós ficarmos, nós vamos morrer. E se nós formos, quem sabe a gente tem uma possibilidade. E se a gente for, e eles não quiserem fazer nada com a gente, quiserem nos matar, que nos matem, a gente já está para morrer mesmo. Olha só o que passou na cabeça daqueles homens, leprosos, isolados, esquecidos, totalmente desprezados. Mas eles tomaram uma decisão, e a palavra de Deus diz que naquela noite, houve um rebuliço naquele lugar, e todo o exército que estava acampado ali, entrou em confusão. Eles ouviram barulhos, e eles falaram: estão mandando grandes exércitos contra a gente, vamos fugir. E eles fugiram dali. Os leprosos, quando chegaram na cidade, viram tudo vazio. A palavra diz que eles entraram na primeira tenda, comeram, beberam, pegaram os tecidos, prata e ouro e levaram para fora do arraial. Voltaram, comeram, beberam, saquearam e foram embora. E aí eles falaram: a gente precisa contar isso, porque se a gente não divulgar que tem coisa boa acontecendo, nós vamos sofrer o dano, nós vamos ser tidos por culpados. E eles foram até o rei, que estava isolado, por causa daquele exército que antes estava ali, e falaram para o rei: rei, está tudo vazio, eles fugiram, aconteceu alguma coisa. O rei não acreditou neles. O rei falou: não, eles estão rodeando, estão escondidos por algum lugar. Na hora que eu mandar o meu exército lá, eles vão cercar e vão matar todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou mandar meu capitão e alguns homens para irem lá ver tudo. Se esses homens morrerem, morreram igual todo o meu exército já morreu. Mas eu vou mandar só esses homens. E o rei mandou esses poucos homens lá. E a palavra diz que quando esses homens chegaram lá, a notícia, enquanto esses homens estavam indo, a notícia que aquele arraial estava vazio e farto de comida, de tesouros, ela foi para o povo. O povo ficou sabendo. O que o povo fez? Você já viu promoção no mercado? Sabão de tal marca, R$1. A pessoa atravessa a gôndola, ela empurra, ela dá um jeito, mas ela vai levar uns 5 daquele. Não é assim? Quem já viu? Black Friday. Meu Deus, eu fui uma vez só na minha vida naquele treco. Falei: nunca mais, eu prometo para mim que nunca mais eu vou. Meu Deus do céu. Gente doida tem lá. Parece que um vai matar o outro. Se não levar umas 3 televisões para casa, não está satisfeito. Já tem, mas quer levar mais. Tem que comprar. Eu falei: meu Deus do céu, isso aqui é muito esquisito. Eu não curto essas vibes. Eu falei: nunca mais eu vou. Mas o povo foi para aquele lugar como se fosse uma Black Friday, porque tinha tudo de graça. Eles estavam morrendo de fome. E olha só o que diz o texto, lá no capítulo 7, versículo 16. Abra lá comigo, capítulo 7, versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, a abundância era tão grande, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Olha só o que aconteceu com aquele homem. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Olha isso. Quando alguém duvidar do seu milagre, quando alguém tirar um sarro de você porque você está vindo na igreja todos os dias,
Quando alguém falar para você assim, você é bobo, porque você está fazendo tal coisa. Você é bobo, porque você está indo na igreja. Você é bobo fazendo essa campanha, isso não dá nada. Você fala assim, eu vou receber, mas você vai ficar só olhando. Você vai receber. Permaneça firme, permaneça constante no Senhor. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, não é pouca coisa não, são grandes coisas que Ele tem reservado para você, mas permaneça firme, firme no seu propósito, firme nos seus votos, firme naquilo que você conversou com Deus, firme no seu pedido para Deus, na busca do seu milagre. Pergunta para quem está do seu lado aí, você está pedindo um milagre para Deus? Eu já vi dois ali que eu sei até o milagre que eles estão pedindo. Vocês estão pedindo um milagre para Deus? Alguém tirou sarro de você? Alguém falou para você que não é possível? Alguém falou para você que você não vai alcançar? Alguém falou para você que é bobeira o que você está fazendo? Alguém? Ah, irmãos, o Senhor, Ele tem grandes coisas reservadas para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram no caminho, para aqueles que estão perseverantes no propósito. Quantos creem no milagre do Senhor? Levanta a mão. Aleluia.